Deus, é bom poder estar com vocês de novo. Fico feliz de estar nesse grupo com os irmãos, com os amigos, né? Estudarmos a Bíblia, termos essa vontade de poder conversar, comentar, argumentarmos juntos, entendemos o propósito de Deus para a gente. Feliz de você estar aqui e hoje esse irmão preparei um tempo, mas quando o irmão Eliezer entrou em contato comigo, veio buscando a direção do Espírito de Deus, que mensagem poder trazer, né? Eu queria falar hoje sobre um jovem, um rapaz da Bíblia, que a sua lição nos ajuda a entender um pouco do cristianismo e como podemos aplicá-lo hoje. Mas vamos fazer uma oração então, antes de começar? Fechar os olhos. Senhor Deus, como Tu és maravilhoso, Senhor. Como são grandes as Tuas obras em nossa vida. E a maior delas, ó Pai, é ser alcançado pela graça de Jesus. Te agradecemos porque é essa graça que nos dá o privilégio de estudarmos a Tua Palavra nesse momento. Portanto, Senhor, queremos rogar a presença do Teu Espírito, pairando sobre esse local, presente aqui em nós, entre nós, em nosso meio, e que Ele venha nos inspirar nesse estudo da Tua Palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, talvez aquilo que não queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir do Senhor. Que a Tua Palavra venha penetrar em lugares mais íntimos do nosso ser, que não queremos ser incomodados, mas precisamos ser alcançados por Ti, Senhor. Abençoe cada lar aqui representado e não permita que venhamos sair da mesma maneira que nós entramos. Usa-nos e perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir então o livro de Daniel, capítulo 1, falar sobre esse jovem. A história de Daniel, ela mexe muito comigo, ela fala muito ao meu coração. Não digo só das profecias, né, do livro de Daniel. Daniel foi um profeta escolhido por Deus, mas a história dele em si, como jovem, como cristão, quanta coisa, cada golpe que eu tomo quando eu li a história de Daniel, no estudo, o que a gente pode aprender com a história de Daniel. Nesse sermão eu costumo fazer uma dinâmica com as crianças, mas aqui não vou conseguir fazer. Mas ele é um quadro estatístico que, na verdade, em uma das nossas uniões que temos aqui no Brasil, né, sedes administrativas que correspondem à igreja em cada região, tem uma união de São Paulo, tem uma união que envolve Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas. Em uma de nossas uniões no Brasil, há 7 anos atrás, fez uma pesquisa que, esses últimos anos, né, há 7 anos atrás, foram batizados 36 mil jovens na nossa igreja. 36 mil jovens. É uma bênção isso, né? Porém, 22 mil desses tiveram seus nomes excluídos do livro da nossa igreja. 36 mil foram batizados e 22 desses saíram dos caminhos do Senhor. É um quadro estatístico que retrata todo o nosso Brasil, toda a divisão sul-americana, toda a América do Sul. Mas, não sei para você, mas para mim é um quadro muito chocante. E me faz pensar na maneira que, como eu e você, como igreja, temos tratado dos nossos filhos, dos nossos jovens, nossos adolescentes, juvenis, primários, enfim. Não podemos cometer o erro, o pecado de dizer, olha, se o filho daquela irmã, do irmão, saiu da igreja porque o pai não educou nos caminhos do Senhor. O que diz o Provérbio 22:6? Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela se desviar, né, quando ela for crescer, não vai se desviar dele, mesmo que esqueça. Não podemos cometer esse erro. Se a criança saiu é porque o pai não educou nos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Sabe quem é o filho mais rebelde desse mundo? Se chama Lúcifer. E sabe quem é o pai de Lúcifer? O próprio Deus que o criou. Então não podemos falar isso, mas devemos sim corresponder com aquilo, com a parte que nos corresponde. A história de Daniel nos ensina isso. E vamos ler a partir dos 10 primeiros versos. Pode ser? Mas antes de começar a ler, queria lembrar com você o contexto histórico que Israel estava passando ali. Israel estava em crise, literalmente em crise. Não econômica, não social, não financeira, mas em crise espiritual.
O povo se esqueceu do Senhor. Os pais haviam dormido com seus filhos, com seus jovens, com a turminha da classe A adorando a Deus no templo, com os professores aqui dando a escola sabatina, com ensinando a lição, e eles ofertavam, eles adoravam, eles estudavam a Bíblia de sábado a outro sábado, durante a semana, e faziam pequenos grupos, e os pastores ensinavam os outros e não se corrompiam. E quando os pais acordaram, dormiram, quando acordaram, os jovens tinham se desviado do Senhor, os filhos que antes adoravam a Deus nesse local aqui, já estavam em outro local, haviam abandonado a igreja, haviam abandonado os princípios. Os anciãos, os líderes da igreja tinham se corrompido, haviam desviado do Senhor, tinham entrado em contato com outros deuses. Não era mais Jesus que ocupava o coração daquele povo, de Israel. Só que sempre quando há uma crise, Deus levanta um profeta. Sempre Deus levanta um profeta. Não para dizer um futuro, mas como mensageiro dele, para dizer o que Deus quer falar àquele povo. E Deus falou com Isaías, Deus falou com Jeremias, e falou com Ezequiel e tantos outros: olha, desperta esse povo aí. Fala que se eles não voltarem para mim, vai acontecer um problema sério. Porque eu vou ter que permitir, infelizmente eu tenho que permitir que eles sejam cativos de Babilônia por 70 anos. Como condená-los para julgá-los? Não. Mas ensiná-los mesmo, repreendê-los, discipliná-los. Que como diz em Apocalipse 3, não lembro agora o verso, mas diz que, não sei se era 3 verso 11 ou 12, mas que um pai repreende o seu filho porque o ama. Assim como Deus nos ama, Ele vai nos disciplinar para aperfeiçoar o nosso caráter e envolvê-lo, moldar um caráter mais semelhante ao dele. E Deus falou: olha, se eles não voltarem para mim, não voltarem a guardar os mandamentos, não voltarem a pregar o Evangelho, eles vão ter que ser cativos de Babilônia, vão ficar 70 anos lá. Isaías clamava, Ezequiel despertava, e Jeremias chorava para aquele povo. E Senhor, eu não posso nem casar, não, Jeremias, você não vai casar, você tem que pregar para esse povo. E ele pregando e pregando, e era condenado, e era abusado, e era, como posso dizer, culpado, vamos dizer assim melhor, né? Pela sua própria família, era abandonado pelos seus próprios queridos, pelos seus próprios pais, e o povo não voltou. Até que veio Nabucodonosor, com todo o seu exército, e invadiu Jerusalém. Jerusalém? Tá certo, né? Invadiu Jerusalém. Vamos ler então esses versos aqui agora? A partir do verso 1. O meu título diz: Educação de Daniel e de seus companheiros. Fala assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens de vossa idade? Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, sitiou com seu exército da Babilônia e começou a cativar, começou a trazer, sequestrar, vamos dizer assim, né? Todo o povo de Israel, os jovens de Jerusalém. E passaram cativos em Babilônia por 70 anos, exatos, literalmente 70 anos. E Nabucodonosor sitiou o templo da casa de Deus, roubou os tesouros e levou para a casa do Deus da Babilônia. As ofertas, os dízimos ali colocados para a pregação daquele evangelho
foram roubados e levados para a Babilônia. Israel literalmente desmoronou. E ele levou alguns jovens sequestrados, né, para o cativeiro. Mas tinham que ser jovens da linhagem real, da nobreza, jovens inteligentes. E dentre eles estavam Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Agora, por que tinham que ser jovens assim? É até um pouco lógico, né? Se vamos um exemplo mais prático aqui para a gente hoje. Um governador, um líder político de alto escalão, para um dos seus assessores, ele tinha que escolher alguém que, no mínimo, sabe dar um nó na gravata. E o camarada, ser copeiro do rei, ele tinha que, no mínimo, ter o discernimento de distinguir se o vinho estava estragado ou se estava bom. Então ele quis pegar os melhores, a nata de Israel ali. Todos os jovens ele quis e levou para cima. Nós encontramos Daniel. A palavra jovem, que aparece aqui no texto bíblico, no hebraico, ela se refere a alguém provavelmente com 15 ou 16 anos. Daniel tinha 15... Quem tem 15 ou 16 anos aí? Flâmela, né? Então, eu já fiz 17, não tenho mais, né? Arthur também, é verdade, todo mundo ficando velho. Daniel fez o que fez com 15 ou 16 anos. E se você parar para ver no verso 4, verso 4, a partir do verso 4, eles teriam aprendido a escrita aramaica, a escrita cuneiforme, aprenderam, diferente de mim, que eu sou péssimo nisso, aprenderam matemática, astrologia, eles eram inteligentes mesmo, aprenderam toda a cultura da Babilônia. Porém, a mudança dos nomes desses 3, 4 amigos aqui nos revela uma coisa muito importante. O nome de Daniel significa Deus é o meu juiz. Eu não tenho aqui anotado, não lembro dos 3 outros amigos, mas o significado deles também exaltava a adoração ao Deus de Israel. Se Daniel era Deus é o meu juiz, o de Ananias era Deus é o meu libertador, o de Azarias era Deus é o meu protetor, o outro seria Deus é o meu defensor, enfim, sempre exaltando a adoração ao único Deus verdadeiro. Mas a mudança desses nomes para outros de origem babilônica nos revela uma coisa muito importante. A palavra de Deus, ela significa, o nome representa o caráter, os princípios, o caráter daquela pessoa. E a mudança desses nomes para outros de origem babilônica que exaltavam ao Deus da Babilônia, que enfatizavam os princípios da Babilônia, revelam que o mundo, no seu lamaçal do pecado, aguçado pelas tendências pecaminosas, ele quer sempre nos padronizar com o seu mudanismo. Quer sempre nos identificar com o mundo e o que nele contém. E quer dizer que os normais têm que ser iguais. Um mundo onde prega que o errado começa a ser o certo, onde a mídia vai mostrando, através do próprio inimigo, que aquilo que é inaceitável se torna aceitável. O inimigo é sujo, ele vai pegando coisas tão sutis, e aquilo que era anormal para mim passou a ser normal para o outro. Aquilo que contradiz os meus princípios passou a ser algo normal. E vai pregando esse relativismo, ou seja, não tem princípio, a verdade não é sólida, a verdade ela é líquida, ela se adapta a qualquer coisa. Passou um tempo, se você disser que é isso, tudo bem, vamos adaptar isso então. O mundo quer sempre mudar os nossos gostos, os nossos princípios, as nossas vontades, o nosso caráter, que Deus escolheu desde lá da eternidade. Obrigado, amigo. Tentaram mudar os Daniel e seus amigos também. Tentaram identificar aqueles jovens uma identidade babilônica. Tentaram assimilar os jovens àquela cultura. Mas o verso 8, que para mim é o verso mais lindo desse capítulo 1, diz que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Daniel resolveu ser um cristão no meio de toda aquela Babilônia. E se não contaminar-se foi a recusa de alguns alimentos, passou a ingerir somente legumes e água. Não podemos, queridos, com essa passagem somente dizer que Daniel e seus amigos eram vegetarianos. Sim, eles escolheram ter um estilo de vida cristão mais saudável. E a gente vê as bênçãos que Deus deu a ele depois disso tudo. Mas a mensagem que está por detrás desse verso tem um conteúdo teológico tão mais abrangente, tão mais amplo. Vai muito além de um estilo de vida saudável. Está relacionado à fidelidade a Deus a despeito de qualquer coisa. Eles decidiram ser leais ao Deus do impossível,
ao Deus provedor, ao Deus de Israel, que honra aqueles que o honram, que é fiel àqueles que são fiéis a Ele. Se é fiel aos que não são, imagine aqueles que são fiéis a Ele. E outros motivos para serem fiéis a Deus foi ter rejeitado aquele alimento. Talvez dentro das finas iguarias do rei havia carnes impróprias, onde Deus foi se preocupar com a minha e a sua saúde, traz várias orientações, por exemplo, em Levítico 11, de carnes que podem ser ingeridas e que não podem ser, carnes que são consideradas impuras, que fazem mal para a nossa saúde devido à consequência do pecado, e as que não fazem mal. Talvez, possivelmente, as carnes ali, o sangue das carnes não eram abatidas de maneira, da melhor maneira, como Deus havia orientado. Ou talvez as bebidas e as comidas ali do rei eram antes oferecidas a ídolos, consagrados aos deuses ali da Babilônia. Mas eles decidiram ser leais ao Deus de Israel. Sabe o que é isso? É princípio. É fidelidade. Em princípio não se questiona. Em princípio não se negocia. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, já que está relacionado a alimento. Deus orientou que não nos alimentássemos da carne de tão mal que ela faz pra gente. Medicina de controle. E Deus falou isso há tanto tempo atrás. Mas hoje o indivíduo prefere acreditar numa pesquisa que deu no Google, na Wikipédia, que agora o porquinho, ele agora é bem tratado, ele não fica mais a lama, ou então ele agora se alimenta de ração. E contradiz algo que Deus falou há mais de 2.000 anos atrás. A Bíblia tem muitos versículos condenando o uso da bebida alcoólica. E mostra o quanto isso faz mal para você. Mas o indivíduo hoje prefere acreditar, lendo um artigo, que um golinho, um copinho de vinho depois do almoço faz bem para a mente. E contradiz algo que Deus falou há tanto tempo atrás. Meu amigo, contra o assim diz o Senhor, só há achismo. Só há achismo. O princípio não se vende, não se negocia. Daniel levava a sério isso. Só que a vida do cristão é andar na direção contrária a esse mundo. É andar na contramão do mundo. E muitos rejeitam o cristianismo porque não querem assumir esse compromisso com Deus. Não querem renunciar ao seu eu, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. No caminho se encontra ao gosto do mundo, mas que te leva à eternidade, que te leva à vida eterna. Certa vez eu ouvi de um pastor que ele estava no shopping e tinha um camarada com uma camisa, que é muito interessante, ele dizia assim: andar com Jesus no peito é fácil. Difícil é ter peito para andar com Jesus. Abre mão da sua própria vontade para fazer a vontade do Senhor. Mas como é relacionado à lealdade a Deus, Daniel levava a sério isso. Agora eu queria convidá-los a imaginar o sofrimento daquele jovem. Daniel tinha 15 ou 16 anos. Agora estava no deserto, sendo levado preso, algemado, e junto dele todos os seus sonhos, os planos que ele tinha para a sua vida. Levado agora para uma outra faculdade, para um campo secular, para o colégio não adventista, vamos dizer assim, onde o Deus de Israel não era o Deus da Babilônia. Onde os princípios, o Deus do seu pai, não era o mesmo Deus ali daquele povo. A distância mais ou menos de Jerusalém a Bagdá, que seria mais ou menos a distância de Jerusalém a Babilônia, são cerca de 900 quilômetros, andando em linha reta. Mas os cativos não andaram em linha reta. Eles andavam circundando por montanhas e por vales. Se você calcular, somar tudo isso aí, com cerca de 1.500 quilômetros a pé. No deserto, debaixo de um sol de mais de 50 graus aí na cabeça. Você pensa que Rio de Janeiro é quente? Imagine o sol do Oriente Médio lá. 15 ou 16 anos. E hoje em dia, se uma coisa sair do nosso armário, os jovens já saem da igreja e culpam a Deus por tanta coisa. Alguns teólogos afirmam a provável relação de Daniel ter sido um eunuco, tanto ele quanto seus amigos. E há evidências bíblicas para isso mesmo. Primeiro é o fato de ele ter sido treinado por quem? Aspenares. Quem era Aspenares aí? O que diz o verso 3? O que era Aspenares? Chefe dos eunucos. Os irmãos não precisam abrir agora, mas lá em Daniel 3, quando continua na história, para aqueles que conhecem, os 3 amigos de Daniel foram levados ali como súditos, para toda aquela reunião que Nabucodonosor convocou. Nabucodonosor fez uma estátua enorme e falou: olha, agora todos vão adorar essa estátua.
Quem não se prostrar a ela, vai dar ruim. E todos se prostravam. Então, Nabucodonosor olha aquela cena e só vê 3 cabecinhas ali em pé. Sadraque, Mesaque e Abednego. Não se prostraram em adoração. Olha aí, você não vai pensar não? Então beleza. Amigo, manda eles na fornalha ardente. E o rei botou ainda mais lenha, ainda mais fogo. E foram jogados aqueles 3 amigos na fornalha ardente porque eles decidiram ser fiéis a Deus. E quando Nabucodonosor olha aquela cena ali, e rindo porque agora estariam sendo condenados por não adorarem ao Deus da Babilônia, e quando Nabucodonosor olha melhor direito, ele encosta os olhos e ele vê 4 pessoas ali. Ele chama o guarda ali e ele, vem cá, como você jogou aí dentro? 3. Mas por que eu estou vendo 4 pessoas aí? E a expressão anjo do Senhor que aparece em Daniel 3 se refere ao próprio arcanjo Miguel. Amém. É o próprio Jesus que desceu do céu e os acompanhou no meio daquela fornalha. E a Bíblia, o próprio Espírito de Profecia, diz que nem cheiro de queimado tinha no seu cabelo, na sua roupa. Louvado seja Deus. Isso mostra para mim e para você que quando nós somos fiéis a Deus, Jesus ele desce do seu trono para te acompanhar. Porque ser fiel a Deus não envolve, não significa que você não vai passar pela fornalha. Mas mesmo que você passe, Ele vai acompanhar você. Amém. Diferente do que tantos pregam, que você vai ter reinos nesse mundo. Desculpa, quem falou isso foi o inimigo, a Jesus no deserto. Falou, olha, Senhor, se o Senhor me adorar aqui, o Senhor vai ter todo o controle sobre esse reino. Jesus não te esconde o sofrimento que você vai passar nessa terra. Ele fala, no mundo vocês vão ter aflição. Mas tem de bom porque eu venci o mundo. Amém. E quando você é fiel a mim, eu desço do meu próprio trono e cuido de você. E honro aqueles que são fiéis a mim. E quando Nabucodonosor tira aqueles 3 ali, e ele reconhece a grandeza do Deus de Israel, ele fala, peraí, eu tenho que adorar esse Deus agora que livrou esses homens. Manda os guardas no lugar deles agora. Mas não foram só os guardas, foram os guardas e suas esposas, suas famílias. Se os 3 amigos de Daniel tivessem esposa, filhos, não só eles teriam sido julgados na fornalha, mas eles e as suas famílias e os seus filhos. Eunuco, 15 ou 16 anos. Mas a despeito de tudo, Daniel decidiu ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. E há 3 pontos. 2 agora de início eu queria ver com vocês sobre a história de Daniel. Primeiro ponto que a despeito de tudo, Daniel foi leal ao Deus de Israel. O segundo ponto que os amigos de Daniel reconheciam a soberania e aceitaram o senhorio de Deus sobre as suas vidas. E vamos agora abrir no capítulo 3, só virar algumas páginas aí. Eu queria que alguém lesse para mim Daniel 3, 17 e 18. Quem pode ler? Daniel 3, 17 e 18. Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles reconheciam a soberania de Deus. E aqui nos traz um ponto muito interessante, que você tem que guardar isso no seu coração. Ao orar a Deus, você tem que orar com fé e com fidelidade. Com fé, crendo que Ele é o Deus impossível. Amém. Que Ele pode atender a sua oração. Que Ele move montanhas. Que a sua graça é intransponível. Ela mexe barreiras para te alcançar. Mas orar com fidelidade. Para permanecer fiel a Deus. Mesmo que Ele não venha atender a sua oração. Amém. Porque Ele não só sabe, mas Ele tem o melhor para você. Amém. Quando Ele voltar, Ele vai te explicar tudo que aconteceu nessa terra. Reconhecer a soberania de Deus. Ter fé para orar a Deus. Mas ser fiel para receber a sua resposta. Amigos, influência, nada tirava de Daniel. Ou seja, de ser fiel a Deus. De ver nas nuvens dos céus voltando com poder e grande glória aquele que deu ao jovem conhecimento especial que vem do alto. Através dos sonhos, através das visões. A Bíblia diz que ao serem fiéis a Deus, passados alguns dias, se não me engano foram 7 a 10 dias, eles se tornaram 10 vezes melhor que aqueles outros jovens. Essa expressão 10 vezes melhor, ela dá sinal de abundância, significa que eles foram muito maiores e melhores que eles. São as bênçãos de Deus para que eles são fiéis a Ele. Mas, acima de tudo, a história de Daniel ensina para mim e para você como servimos a Deus nesse mundo
nessa cativeiro babilônico que vivemos aqui. Ele nos ensina que não importa a idade, a posição que você tem, o Espírito de Deus deseja fazer coisas fantásticas através de você, na sua vida e através da sua família, como fez em Daniel. Para finalizar, queridos, não podia deixar de ler 2 passagens com vocês. Se encontra em Mateus 5, e aqui eu expresso o meu desejo de Deus para nós. Mateus 5, passagem muito conhecida, dos versos 13 ao verso 16. Vamos ler 3 versos antes. Mateus 5, verso 13. Todos acharam? Leram? Diz assim: Jesus dizendo a eles: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Não, pausa aí. O sal da época, nos tempos de Jesus, era algo valiosíssimo. Era quase uma moeda de troca. O sal é uma moeda de troca. Não é à toa que dessa palavra se originou, né, salário. Sal, salário. O sal tinha essa função muito importante. Porém, muito antes disso, nos tempos de Moisés, ali na lei do Senhor, principalmente em Levíticos, Deus havia orientado os sacerdotes que antes de oferecer qualquer oferta, altar ao Senhor, eles temperassem as ofertas antes de consagrá-las a Deus. Temperassem com sal as ofertas. Tanto que no templo de Jerusalém havia uma espécie de sala do sal lá dentro, onde ali eram retirados o sal para serem temperados e colocados sobre as ofertas. Num período onde não havia geladeira, congelador, sem refrigeração, o sal tinha essa função importante de preservação, de conservação, né? De purificação. Porém, tinha uma restrição só. Se esse sal, sacerdote, Deus falou com Arão, se esse sal se misturar com alguma coisa impura, algum elemento impuro, ele não pode ser usado. Ele tem que ser jogado fora. Não sei, né? Como é que é, Sérgio? Para quem o senhor foi lá para lugar que neva, o que eles têm lá? Tem um caminhão de sal lá, né? Lugar que neva assim, eles põem. Aqui a gente tem caminhão de lixo, né? Lá é caminhão de sal. No meio, as neve no meio da casa assim, eles jogam sal e vai derreter naquele gelo. Em Jerusalém, no inverno neva. Então, para os irmãos adoradores ali adorarem a Deus no meio do pátio, do templo, no santuário, os sacerdotes eram orientados por Deus de pegar aquele sal que não prestava mais, eles não jogavam fora, eles guardavam aquele sal que não prestava mais e lançavam no pátio ali, para as pessoas não escorregarem. Aquele sal que não prestava mais, eles lançavam no pátio, aquele gelo era derretido, para eles não escorregarem. Só que o sal, no meio da neve, do gelo, ele fica aquele lamaçal, né? Então imagina Jesus olhando para aquela cena, falando com os discípulos: vocês estão vendo aquela cena ali? Aquele sal era servido na adoração, no templo, mas ao se misturar com coisas impuras, para nada mais serve. Senão vai ser lançado fora e pisado pelos homens. Queridos, tantos jovens hoje, amigos meus, irmãos, que cresceram com a gente na igreja, que assim como esse sal, dedicavam suas vidas à pregação do Evangelho e adoravam a Deus e eram fiéis a Ele dentro aqui. Ao se misturarem com coisas impuras, com as coisas que contradizem os seus princípios, foram perdendo o seu sabor. E foi se envolvendo naquele lamaçal do pecado, aquela coisa feia. Mas quase eu oro por eles. Eu fico triste por ver assim, que cresceram comigo, que tinham um sonho de teologia, de pastor, e hoje abandonaram os caminhos de Jesus. Mas a minha esperança é que é um Deus que é especialista em restaurar os sabores que a vida tira da gente. Amém. E trazer de volta o filho que está distante. Amém. Dentro da casa do Pai, mais distante dele, é um Deus que tem poder, que é louco para fazer isso, para trazer de volta. Agora o verso 14 ao 16 diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire,
mas o velador e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Tia, pode colocar aquela foto? Eu tinha a bênção de Deus aí, presente da mamãe de aniversário. No ano passado, nós tivemos um simpósio do curso de teologia. Nós fomos lá para o NASP. Meu sonho ia estar lá. Eu conheci lá o patrimônio. Não, né? Tudo bem. Nós conhecemos lá o patrimônio de Ellen White. E uma das coisas que nós conhecemos foi o Museu Teológico do NASP. É o maior museu, né, da América do Sul. E eu fiquei apaixonado por aquilo ali. Eu vi tantas coisas. Obrigado, senhor. E uma delas eu tive o privilégio de registrar com o meu próprio celular. Isso aqui foi doado até mesmo pelo Dr. Rodrigo Silva. Essa era a candeia usada no tempo de Jesus. É a espécie da lâmpada ali. E a candeia é um recipiente de barro, usado ali, com pequenos recipientes, pequenos pavios, né, que você queimava azeite de oliva ali, o querosene. E a candeia, as casas dos tempos de Jesus eram casas pequenas. A gente tinha um cômodozinho apenas, quarto, banheiro, sala, pequenos demais. Mas se você acendesse uma candeia dessa, colocasse no canto da casa, ela acendia tudo ao redor. Na parábola que Jesus ensinou lá em Lucas 15, naquela mulher que perdeu as suas dracmas, né? Eram 10 dracmas, e uma se perdeu dentro da casa. O que ela acendeu para procurar a moeda? Uma candeia, que iluminava todo o canto ao redor. Estava tudo escuro. Você ligou acendeu aquela candeia, tudo ao redor acendia. Os discípulos tinham o costume de pescar à noite no Mar da Galileia ali. E havia uma cidade perto do Mar da Galileia chamada Sfat. Essa cidade, né, de noite no meio do Mar da Galileia, é um breu danado, você não enxerga nada. Mas aquela cidade com várias candeias ligadas ficava igual, vamos dizer assim, a árvore de Natal lá na Lagoa Rodrigo de Freitas. Era uma coisa linda. Imagina os discípulos admirados ali, eles dessa distância vendo as Sfat lá atrás, com as candeias iluminadas, acesas, e de lá eles podiam ver a luz que alcançava até os seus olhos aqui. E Pedro, apaixonado por aquilo, falou: Jesus, o senhor está vendo aquela cidade ali? O senhor está vendo aquela candeia? E elas acendendo daqui a gente pode ver aquilo tudo. Que coisa fantástica! Imagina o alcance que elas têm daquilo. Aí Jesus, é lindo, né, Pedro? Está vendo aquela candeia? Daqui vocês podem ver a luz que brilha lá. No meio da escuridão, vocês podem enxergar uma luzinha brilhando. Mas posso dar uma dica para vocês? Brilhem também assim a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Queridos, meu desejo nessa manhã, em nome de Jesus, é que nós brilhemos por Jesus. É que nós brilhemos por Ele. Tem muita gente falando de Deus, muita gente falando de Deus, mas poucos vivendo como Ele viveu. Há uma frase bem resumida que eu escutei de um pastor que diz assim, ele escutou de alguém que diz assim: pregue, evangelize, e somente se for preciso, fale. É você pregar através da sua própria vida. É alcançar os outros pelo seu exemplo. É as pessoas verem Jesus através da sua vida. Amém. Como diz o pastor, a nossa vida é e vai ser a única Bíblia que muita gente vai ler fora. Ao sairmos dessa igreja aqui, a nossa vida é a única Bíblia que muita gente vai ler fora. E o que as pessoas têm lido em nossa vida? O que elas têm pensado a respeito do Deus de Israel? A respeito da Bíblia? Através da minha, através do meu e do seu testemunho. Brilhar por Jesus. Daniel resolveu brilhar por Jesus. No meio da Babilônia, resolveu ser uma luz. Não dele próprio, mas que brilha a luz de Deus. Através da vida de Daniel, Nabucodonosor enxergou Jesus. Através do testemunho que Daniel dava, Daniel sem falar. Ele apenas abria a janela e olhar o templo de Jerusalém. Ele imaginava o Deus libertando ele daqui a 70 anos. Ele, 3 vezes ao dia, a Bíblia diz, se ajoelhava e orava ao Senhor. E pelo seu exemplo, ele alcançou muita gente. E o Nabucodonosor, com aquele coração mais endurecido do que qualquer coisa, ele olhou para o testemunho de Daniel e falou: peraí, que Deus é esse a quem esse homem serve? Que Deus é esse? Eu preciso conhecer mais desse Jesus maravilhoso, eu preciso me entregar a Ele, não posso viver um minuto sequer sem esse Deus maravilhoso. E pelo exemplo de Daniel, Nabucodonosor conheceu Jesus. E lá no céu, os salvos pela graça verão Nabucodonosor lá.
José, no meio do palácio do rei. Quando, pelo poder do Espírito de Deus, né, revelado em sonho, ele interpretou cada sonho que o faraó teve. E sem falar. Ele apenas sugeriu, olha, rei, você vai ter que fazer isso e aquilo. Faraó, você vai ter que escolher um homem que é assim, assim. E o faraó, estou confundendo tudo, ó. E o faraó falou assim, tem que ser você, José. E o único argumento para faraó ter falado aquilo foi ter visto o Espírito de Deus em José. Amém. Bastou aquele argumento. O faraó falou, José, você vai ser o governador do Egito. Porque em você eu vejo o Espírito de Deus. Aquele jovem calado pelos irmãos, agora somente a voz do faraó era maior que a dele em todo o Egito. Porque nele eu vejo o Espírito de Deus. Que Bíblia as pessoas têm visto através da nossa vida. O mundo quer chegar a Jesus em você. Não convide Jesus para você ser crente, porque crente até o inimigo é. Crente até o inimigo é. Irmão, a gente fala que nem o mais profundo ateísmo, o ateísmo é tão terrível que nem o inimigo se aprofundou lá. Jesus convida você a ser cristão. É ser um pequeno Cristo nessa terra. É viver como ele viveu. É mesmo sem palavras as pessoas possam enxergar Jesus. E agora, o último ponto que eu queria mostrar para vocês é só a janela. Eu queria apontar uma ilustração de um filme e eu acredito que esse filme não vai transgredir as horas do sábado, até porque combina com o sermão. Eu assisti, tem bastante tempo, um filme chamado Sempre ao Seu Lado. Não sei se os irmãos chegaram a ver. É do cara com o cachorrinho, né? Que ele é um professor. Interessante que esse filme, essa história se passa em Tóquio, ela é baseada em fatos reais. E aquele homem, já adulto, com idade avançada, ele era um professor e ele resolveu adotar um cachorrinho lindo e passou a ter convivência com aquele cachorrinho. O cachorrinho literalmente sempre esteve ao seu lado. Ele, só que por dar aulas, né, lecionar, ele pegava sempre o trem na mesma estação, no mesmo horário, ia para a sua faculdade, lá para o seu trabalho e voltava no mesmo horário. E o cachorro, ao ver essa rotina que o dono tinha, passou a acompanhá-lo. Então, cada vez que o dono ia para a estação, o cachorro acompanhava, o cachorro voltava para casa, e quando chegava perto do dono chegar, à noite, vamos supor 6 horas, o cachorro ia lá para a estação e esperava o seu dono chegar. E fez isso várias e várias vezes. Por meses, dias, anos. Até que, eu acho que o dono infartou, ele foi para a estação de trem, foi lecionar e não voltou para casa. O cachorrinho ficou lá esperando. Passou aquele dia, o cachorrinho voltava, ia para casa, deu 6 horas, voltava à noite, esperava o dono chegar. E passou 10 anos esperando o seu dono chegar. E o dono não chegou. Essa história mostra, nos ensina, o último ponto que a gente pode aprender de Daniel, que esperar o rei no cativeiro em que vivemos é diferente do que ter em casa, do que esperar em casa. Se o cachorro, por mais inteligente que ele seja, mas é um ser irracional, por que eu e você não podemos esperar a volta de Jesus? Por que eu e você desistimos de esperar pela volta de Jesus? Daniel foi levado como cativo. Junto dele seus sonhos e planos, mas no meio do deserto, algemado. Ele tinha esperança muito além de que Deus iria libertá-los do cativeiro babilônico. Ele tinha esperança de ver Jesus voltar. Em Daniel 12, o anjo, pelo agir do Espírito de Deus, revelou a Daniel as visões do tempo do fim inteiro. Daniel viu não só o povo de Israel sendo liberto do cativeiro, mas viu Jesus voltando, libertando do pecado. Viu Jesus vindo na terra, morrendo numa cruz como por mim e você, por Daniel. E viu Jesus voltando. E Daniel fica com aquela cena espantado. Ele olha, Senhor, eu não estou entendendo. Quando é que essas coisas vão acontecer? Quando sucederão tudo isso? Me ensina porque eu não estou... Isso é... E a Bíblia diz que, Daniel diz que é grandioso demais para mim. Eu não consigo imaginar que um rei pode descer do seu trono e morrer no meu lugar e tomar a cruz que era para ser minha e voltar para me buscar. E Deus fala, calma Daniel, fica tranquilo, é isso mesmo. Mas você fica tranquilo com isso, só apenas fale. Guarde o seu livro, no momento certo ele vai ser revelado como foi. Você vai descansar no pó da terra. E quando o meu filho voltar, ele vai ressuscitar você. No soar do arcanjo Miguel, ele vai soar você. Ele vai ressuscitar você. E te levar para a coroa da vida, para a vida eterna. E Daniel descansou na esperança não só de ser liberto do cativeiro,
mas de ser liberto do pecado para sempre. E Daniel esperou a volta de Jesus. A questão agora, amigo, é comigo e com você. Essas coisas que haviam de suceder já passaram. Tudo que havia de acontecer já passaram. Os sinais estão sendo cumpridos pela ação humana, indicando que Jesus está voltando. E o Evangelho precisa ser pregado. Em Mateus 24, verso 13 e 14, diz: olha, quem perseverar até o fim vai ser salvo. E agora é comigo e com você, como é que estamos vivendo? Valeria a pena Cristo morrer por coisas pelas quais eu e você temos vivido? Temos esperado a volta de Jesus? A volta de Jesus, ela é um alívio para a nossa dor. Ela é um remédio. Certa vez eu li um comentário na nossa meditação da igreja dizendo assim: a lei dessa terra é a despedida, mas o retorno é a lei do céu. Acho que de tal modo a alegria de ver Jesus de perto vai ser a alegria de ver os nossos queridos lá no céu. Mas a volta de Jesus é a única profecia incondicional. A cada profecia da Bíblia, Deus fala: olha, povo, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês serão abençoados, vocês serão protegidos. Se o povo voltar para mim, eles vão ser libertos do cativeiro. Mas a volta de Jesus é a única profecia que não tem condição. É incondicional. Ou seja, ela vai acontecer, queira você ou não. A volta de Jesus vai acontecer, estando você preparado? Não. Mas ela mostra uma graça que foi retratada nos passos até a cruz. De um Deus que falou assim: o céu para mim é tão chato sem você, que eu preferi morrer para que você pudesse viver por mim. Mas o sacrifício de Jesus, sem a sua volta, o plano da redenção não estaria pleno. E eu vou subir para o céu, preparar moradas, e vou voltar por você. Amém. Vou voltar por Daniel. Vou voltar por mim, por você. Jesus está voltando. Está muito pertinho de voltar. Mate fala que já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Amém. Eu insisto com essa pergunta, e Daniel falava: até quando, Senhor? Eu pergunto: por que não esperamos hoje a volta de Jesus? Por que desistimos de nos preparar? Não é viver esperando, mas é viver preparado para esse grande dia. Amigo, não perca por nada o céu, a eternidade que Jesus tem preparado para mim e para você. Não compensa. Amizade alguma compensa você perder o céu. O que é um prazer momentâneo diante de um prazer eterno? Certa vez um garotinho estava visitando com o pai um patrimônio muito famoso lá em Washington. Não lembro agora o nome. E o pai falou assim, o filhinho falou ao pai: pai, eu posso comprar aquilo ali? Aquele prédio? Aí o pai falou: filho, conversa com o guarda. Aí ele fechou a costa do guarda assim: seu guarda, eu posso comprar isso aqui? Ele: não, você não pode. Mas por quê? Primeiro, que isso é seu. Isso é seu de graça. E você tem direito a ele por ser cidadão dos Estados Unidos. O mesmo é a graça de Jesus para você. Amém. Você não pode comprá-la, porque é um dom imerecido. Mas você pode tê-la se você quiser ser filho dele. Se você aceitá-lo como teu único Salvador e Senhor. Esperar o rei no cativeiro é diferente do que esperar em casa, é sim. Mas a história de Daniel te convida a viver não como um turista nesse mundo, passando e desfrutando dos prazeres que ele oferece, mas te convida a pensar que você não está no seu verdadeiro lar, que você está no cativeiro e deve viver aqui como peregrino, se preparando para estar lá no lar eterno, onde Jesus vai abraçar você e vai dizer: agora o pecado acabou, vamos viver eternamente felizes. Você precisa se preparar para esse dia e não perder por nada esse céu que Jesus tem preparado para você. Jessie não vai contar agora. E que essa mensagem, essa música, o Espírito Santo de Deus fala no teu coração, te chamando para um desafio. Não, pastor, não, tio Sérgio, não sou eu que está falando. É Deus falando com você: olha, eu quero te convidar a você me servir, a você viver comigo e por mim, deixar que eu conduza a tua vida. É você permitir que eu tome pelas mãos a tua vida, te use como instrumento nas minhas mãos. É você permitir que eu fale do meu amor através da sua vida, mas é você escolher ser fiel a mim até o fim. Lealdade, Senhor, é o que Ele quer que você pense no jeito.
Amém. Bem firmado está meu coração em ti, exultante. Pode voltar. Eu não canto essa música tem uns 3 anos. Bem firmado está meu coração em ti. Aleluias, honra e glória dou a ti. Exultante o meu ser se regozija, ó Pai. Clamo santo, santo grande é o Shaddai. Venho ao trono do Senhor me colocar. Quem se humilha, exaltado então será. Todo aquele que a ti clamar, responderás. Venho em nome de Jesus me declarar lealdade, Senhor. Hoje venho propor, firmado aos teus pés, mesmo que na dor. E se eu tropeçar, sei que vais me amparar. E se eu cair, tu me levantarás e voltarei pros teus pés, Senhor. Bem firmado está meu coração em ti. Aleluias, honra e glória dou a ti. Exultante o meu ser se regozija, ó Pai. Clamo santo, santo grande é o Shaddai. Venho em nome de Jesus me colocar. Quem se humilha, exaltado então será. Todo aquele que a ti clamar, responderás. Venho em nome de Jesus me declarar lealdade, Senhor. Hoje venho propor,
eu tropeçar, sei que vais me amparar. E se eu cair, tu me levantarás e voltarei pros teus pés, Senhor. E se eu tropeçar, sei que vais me amparar. E se eu cair, tu me levantarás. Lealdade, Senhor, hoje venho propor, firmado aos teus pés, mesmo que na dor. E se eu tropeçar, sei que vais me amparar. E se eu cair, tu me levantarás e voltarei pros teus pés, Senhor. E voltarei pros teus pés, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos nos colocar de pé para orarmos? Pode ser? Santo, santo, santo somente ao Senhor, Deus de Israel, o Deus soberano, Deus criador do céu e da terra, Senhor. Estamos nesse momento diante da Tua presença para louvarmos ao Teu nome, louvarmos ao Senhor pela Tua palavra, Senhor, pelo poder que ela tem de penetrar no fundo do nosso coração, de restaurar, de fazer, de desfazer e de refazer, Senhor. Uma maravilhosa obra do Teu Espírito em nossa vida, através de nós. É maravilhoso o Teu agir, Senhor. Como é bom poder ouvir o Teu Espírito falando ao nosso coração. E que mensagem maravilhosa tivemos nessa manhã, Senhor, estudarmos a Tua palavra. Nós te conhecemos, ó Pai, e queremos declarar para o universo que vale a pena esperar pela volta de Jesus. Não são as ilusões que o mundo traz para a gente, não são as pequenas euforias, não é existimos, mas não usufruímos da vida, mas é esperarmos pelo Senhor, Pai. É almejarmos mais do que tudo e ansiarmos ver naquele grande dia o Senhor voltando nas nuvens dos céus com poder e grande glória, trazendo a coroa da vida, Senhor, sobre nós e ressuscitando os salvos em Cristo, onde os anjos entoarão louvores ao Teu nome e todos clamarão santo ao Senhor, ó Pai, e diremos aleluias, e o Senhor subirá e nos levará para a eternidade, para o céu, e abrirá a porta do céu, Senhor, para cada um de nós. E nesse momento os anjos virão, e nós só vemos aquela glória, lançaremos a nossa coroa no chão, mas o Senhor vai pegar cada coroa e vai colocar em nossa cabeça, Pai. E os anjos entoarão um tom, e nesse momento cantaremos a canção do Cordeiro de Deus. Digno ao Senhor, ó Pai, que morreu na cruz por nós, porque a Tua graça nos salvou. E agora poderemos dizer que vivemos eternamente sem pecado, Senhor. Precisamos viver preparados para esse grande dia. Portanto, toma essa Tua igreja em Tuas mãos, Senhor. Esse grupo que tem estudado a Tua palavra, cada família, cada lar aqui representado, os lares enlutados, Senhor. Derrame a bênção da cura, do alívio, as dores, a bênção da Tua salvação sobre cada um de nós. Derrame uma porção dobrada do Teu Espírito sobre esses Teus jovens, sobre os líderes desse grupo, sobre cada um de nós, porque queremos falar do Senhor através da nossa própria vida. Queremos brilhar por Ti, Pai, e mesmo sem falar, queremos que as pessoas possam ver Jesus em nós e através de nós, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos,
Dá-nos o poder do Teu Espírito e usa-nos como instrumentos em Tuas mãos também. E acima de tudo, Senhor, transforma o nosso coração em coração mais obediente, mais fiel a Ti. E queremos declarar, Senhor, para o universo lealdade, Senhor. E queremos ser fiéis a Ti até o fim. Até que o Senhor volte para nos buscar, Pai. Por favor, traga de volta os Teus jovens que estão distantes do Senhor. Perdoa os nossos pecados e dá-nos a certeza de que se cairmos, se tropeçarmos, a Tua poderosa mão nos levanta e nos faz recomeçar. Traga-nos de volta para os nossos lares na Tua companhia. Em nome de Jesus que Te rogamos. Amém, Senhor.